para conversar, colocar o papo em dia. Igual. O professor Paulo ele teve um probleminha de saúde, essa semana ele não vai poder vir, mas ele pediu para a gente trabalhar isso aqui com vocês. Ele já está em processo de correção da avaliação, por isso que muitas pessoas já perguntam, né, professor, cadê a avaliação, cadê a prova? O professor corrige, ele já está corrigindo, e em breve vai ser entregue para vocês, tá bom? São muitas turmas também, vocês vão lembrar disso, que existem outras unidades além daqui, mas ele vai dar um tempinho aí para poder priorizar essas redações, vocês não ficarem prejudicados. A questão da tese para a redação, principalmente do Enem, é um ponto crucial. Não só do Enem, mas a gente pode pensar aí que a redação do Cesuba também exige um posicionamento, por ser um texto argumentativo. Vamos lembrar aqui primeiro a palavra tese, ela vem do grego e ela tem um significado ali de proposição intelectual. Quando a pessoa tem um objetivo de identificar um posicionamento, uma postura, ela possui ali uma tese. O grego, ele já colocava ali a ideia de tese enquanto uma palavra que era muito comum para associar a essa ideia de propriedade intelectual. Uma pessoa que defende uma tese é aquela pessoa que defende um pensamento, um princípio intelectual, científico. Ele tem comprovação, tem dados que comprovem isso. Tudo bem? Assim como outras palavras também podem ser vindas, que existem hoje no Brasil, que podem ser vindas aí do grego. Mas isso a gente pode falar isso em outra aula. O foco da aula de hoje é tese, como a gente falou. E, basicamente, uma pessoa que defende uma tese é aquela que vai defender um ponto de vista, um posicionamento. Isso a gente já sabe. Mas, para além disso, a gente pode pensar que esse posicionamento não significa dizer que você é contra ou a favor a algo. Tudo bem? Na sua tese, na sua redação, não está querendo saber se você é a favor ou contra, pessoal aí atrás, se você é a favor ou contra a algo. Não está debatendo isso. Não é a temática principal da sua tese. Por mais que a gente pense isso. Eu estou sendo crítico quando eu falo lá algo negativo sobre aquele assunto. Não significa isso. Isso, de maneira impessoal na redação. Mas a tese, ela sempre vai demonstrar um ponto de vista. Muito cuidado com isso, uma opinião. Se é opinião, como é que vai ser ali, que você vai ser impessoal? Você vai demonstrar ali um posicionamento. Vamos pensar, por exemplo, no tema do ano passado. Invisibilidade e registro civil. Você consegue ser a favor? Você consegue ser contra? Você consegue ser apenas a favor, sim ou não? Ninguém consegue ser contra. Eu sou contra as pessoas tirarem registro civil no Brasil. Ninguém consegue defender uma tese contrária a isso. O tema do ano passado, do ano retrasado, melhor dizendo, democratização do acesso... Não, estigma associado à saúde mental. Alguém pode ser contra isso? Ele quer saber se você é a favor ou se você é contra? Pouco importa. Para você ver como é que a tese ela vai ser um posicionamento crítico do autor do texto, mas não necessariamente você vai ter que se colocar ali, olha, eu sou a favor desse tema, eu sou contra esse tema. Vamos pensar, por exemplo, o tema do lixo. Quem é que vai ser contra a coleta de lixo? Ninguém. Então, uma tese, ela precisa ser um problema que a gente vai analisar por meio de argumentos, no texto tratativo argumentativo, mas ela não está nada relacionada àquela questão de ser contra ou ser a favor, que é o que muitas pessoas associam de cara. Por ser uma opinião, então eu tenho que me posicionar, eu sou contra, eu sou a favor, eu concordo, eu discordo. Não tem nada a ver com isso. Tese está mais atrelada àquele ponto de vista, aquele posicionamento crítico, ou seja, aquilo que eu olho sobre o assunto e aquilo que eu dou uma legitimidade, eu comprovo, eu trago informações, eu trago dados. Vamos pensar, por exemplo, em vários temas, e aí a gente vai para o slide daqui a pouco, já que vocês já copiaram aqui, que é um ponto principal, né, do texto tratativo argumentativo. Vamos agora para o slide. Eu trouxe aqui alguns tópicos de temas para a gente debater. Tá bom? Foi o professor que passou. E a gente vai analisar, que a gente pegou da prova de vocês. Não. Não foi da prova, não, menino. Deixa eu apagar aqui, só enquanto o Data Show liga. Alguém tem alguma dúvida sobre tese? É muito fácil de identificar, né? Tá bom. Tá bom, quando ele vier, ele é assim. Já? Vamos lá, então. Ele nem pediu para ir ao banheiro, né? Vamos lá, então, analisar aqui alguns textos e a gente vai ver quando é que a gente tem a tese, quando é que a gente não tem a tese, já que a gente não tem nenhuma dúvida sobre o que é a tese. A gente já entendeu o que é esse posicionamento crítico, que é uma postura, é um debate,
dentro de um debate, tá bom? A gente vai analisar, por exemplo, esse texto que está aqui nesse quadro azul. Vamos ler. O homem, por possuir uma natureza coletiva, não consegue viver em solidão. Por isso, com a formação das sociedades, veio a necessidade de se estipular regras para que uma ordem fosse estabelecida. Mas nem todas as atitudes e instintos foram controladas. Logo, gerou um imenso desrespeito à vida. Aqui a gente não consegue entender muito bem o que esse autor está falando, certo? O que esse texto vai se propor a falar. Primeiro, a ideia aqui é o tema adoção da pena de morte no Brasil. O texto fala alguma coisa sobre isso? Demonstra algum aspecto crítico, um posicionamento? Sim ou não? Você consegue perceber aqui? As ideias estão muito bagunçadas, embaralhadas, tudo bem? Quando a gente parte para um outro tipo de texto mais argumentativo, a gente já vai ver o mesmo tema de uma outra forma. Olha só. Em sondagens de opinião, ou seja, quando a gente vai questionar a opinião das pessoas, a pena de morte nunca recebeu forte adesão da população brasileira. Ela nunca foi uma ideia aceita. Primeiro porque o direito à vida está sempre respaldado a essa postura. A Constituição garante esse direito à vida e por isso que as pessoas nem cogitam na ideia da pena de morte no Brasil. Mas, olha só, aqui a gente já consegue perceber um posicionamento, uma contraposição de ideias. Embora as pessoas não acreditem que seja necessário a pena de morte no Brasil, ele vai justificar o ponto de vista dele. Olha só o que ele vai justificar. Mas esse direito, que direito? O direito à vida, não deveria se estender a todos. Porém, não é o que consta quando se analisa o caso de criminosos que provocam assassinatos em série e saem da prisão após anos de confinamento. Ele não está criticando aí alguma coisa? O que ele está criticando? Sistema penitenciário. Lembra que a pena de morte, ela vem para assumir um local na sociedade. Ela vem para quê? Para punir pessoas que praticam uma série de crimes. Tudo bem? Esse direito à liberdade, enfim, ao direito à vida, que é pela Constituição, ele diz que essas pessoas elas não respeitam isso. Logo, dá para entender que esse posicionamento ali é meio que a favor da pena de morte. Tudo bem? Voltam a colocar em risco a vida de muitas pessoas. Qual seria a solução, então? Adotar uma medida consciente, né, o Poder Legislativo, enfim, o Estado Federativo, adotar a pena de morte para não fazer com que esse preso, essa pessoa que foi de uma maneira reabilitada, volte a colocar as pessoas em risco. Tudo bem? É um posicionamento. Tudo bem? A gente está analisando a tese. Quando a gente analisa a tese... Oi, quer falar alguma coisa? Calma. Perfeito. A gente já vai falar sobre isso. Calma, gente, está só começando. Calma. Em outros países, historicamente, tu quer falar que historicamente existia a pena de morte? E aí é como se fosse... Tu quer fazer uma associação? Uma associação? Tá, perfeito. Vamos analisar aqui mais um texto. Quer falar alguma coisa? Esse aqui não é um texto do Enem, tá bom? A gente está só analisando textos diversos, tá bom? Não está ali contextualização, tema e tese, tudo bem? Isso, a gente só quer saber a ideia central, muito bem. Tá bom? Então não vamos avaliar conforme o Enem. É claro que se fosse uma redação, a gente teria que colocar um repertório, colocar uma contextualização, tudo bem? Isso aqui não é o texto do Enem. A gente só está analisando aí, até porque nunca foi um tema do Enem, nunca foi um tema cogitado a cair no Enem. Principalmente porque o que a Giovana falou, né? Questão dos direitos humanos. Mas é um tema que a gente pode analisar teses. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que têm a tese de que seria positivo, tem pessoas que não defendem, que acham que seria uma consequência ruim. Calma. No final da aula, melhor, você não pode quebrar o raciocínio aqui, tá bom? Que a gente está construindo. Mas a gente vai falar sobre isso. A pena de morte, olha só, um outro texto. Já vai falar sobre o mesmo assunto, mas aqui ele já vai desenvolver ali um posicionamento mais crítico relacionado ao tema. O que é um posicionamento crítico, gente? É aquele que critica as coisas? Não necessariamente. É aquele que tem argumentos para defender.
argumentos plausíveis e necessários. Tudo bem? Então, é aquele que convence. Olha, eu estou te provando que a pena de morte vai ser boa. Isso é um argumento crítico. É aquele que tem uma comprovação científica. Tudo bem? A pena de morte, medida punitiva adotada milenarmente, ou seja, historicamente, por milhões de anos, por algumas sociedades, ainda se encontra fora do âmbito jurídico brasileiro. Diante da crise institucional do nosso sistema carcerário, olha aí, a mesma ideia que ele apresentou anteriormente, só que pode ver que o texto já está bem mais desenvolvido, olha só. Aqui ele fala um pouquinho sobre voltam a colocar em risco a vida de muitas pessoas, sistema de prisão, carceramento, mas aqui, esse segundo texto, ele já foi remodulado. Olha só, como ele já apresenta aqui uma questão institucional do nosso sistema carcerário e das inúmeras medidas em vão. Ele acredita, sim ou não, de que o sistema institucional ele é bom, o sistema carcerário? Não, ele está demonstrando ali uma crítica. Ele está falando, olha, gente, a gente percebe que existem inúmeras medidas para fazer as pessoas voltarem a terem uma vida mais estável, mas está sendo em vão. Não está contendo o número de violência que chega. Olha só, ele continua. Para conter o número de violência alarmante no Brasil. É chegada a hora de nossos legisladores, olha aí, viu como não é nem, tá bom? É nossos legisladores voltarem a favor da pena de morte entre as penalidades previstas pelo direito penal. Gente, vamos pensar aqui. Qual é a tese que ele está defendendo aqui? Isso. Ele está sendo a favor, a ideia principal, né? Mas como é que ele constrói isso? Como é que ele constrói? O que ele utiliza para poder justificar o posicionamento dele? Perfeito. Sempre a tese, ela nunca vai estar isolada do texto, tá bom? Ela sempre vai ter uma crítica, ela sempre vai demonstrar uma causa, ela sempre vai demonstrar uma consequência. Você pensa isso porque você, com certeza, tem algo que justifica o seu pensamento. Tudo bem? Se eu vou perguntar para qualquer pessoa aqui na sala, você é a favor disso? A pessoa vai te falar, eu sou a favor por causa disso, disso, disso. Ela vai mostrar causas que vai fazer com que ela pense dessa forma. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Então, qual é a causa que faz com que ele pense disso? Ele fala, olha, se a gente for analisar a realidade, ela não é verdadeira. As pessoas acreditam que não existe violência, que o nosso sistema ele reabilita as pessoas, mas na verdade não é isso que acontece. Tudo bem? Então, sempre a tese, como eu falei para vocês, é esse ponto de vista, mas ele vai ter respaldos em argumentos. O que são esses argumentos? É a causa. Por que você pensa isso? O que te leva a pensar isso? Isso é muito importante para construir a tese, gente. Eu vou repetir com todas as palavras. O ponto mais importante para você pensar numa tese é você pensar como eu penso isso, de que forma eu penso isso. Tudo bem? Pensa, por exemplo, no lixo. A gente vai pensar numa temática relacionada ao lixo. Você é a favor, claro, da coleta seletiva de lixo. Mas o que justifica esse posicionamento? Pode colocar as qualidades, pode colocar as causas. Você pode falar, por exemplo, poluição, como ele falou, né? Perfeito. Então, eu posso dizer, professor, a partir de agora, o seguinte, fazer o seguinte esquema, que a minha tese, ela sempre vai se desenvolver a partir de uma opinião, tudo bem? Ela origina uma opinião. Essa opinião, ela vai ser desenvolvida ao longo do meu texto por meio de quê? Argumentos. Esse argumento pode ser o quê? Causa, sim ou não? Consequência. Importância, que é a qualidade, né? E etc. Perfeito, muito bem, vocês estão afiados. Vamos ver aqui, então, um outro tema. E a gente vai ver, basicamente, nessa estrutura que a gente fez aqui, olha só, tese é aquela opinião que eu baseio em argumentos, certo? Vamos abordar aqui o tema, por exemplo, da corrupção no Brasil. É um tema polêmico que gera várias questões aí, que a gente pode tratar na nossa tese. Por exemplo,
A corrupção entre os membros dos três poderes poderia ser uma tese que as pessoas poderiam defender. Por quê? Os três poderes, a gente vai lembrar que existe uma tripartição. É uma divisão entre três poderes, para evitar que exista o quê? Corrupção. Lembra que existia um período em que existia um poder moderador apenas? Quem era o poder moderador? Era o monarca, o imperador, o rei. Ele detinha todo o poder. Era ele que regia o Estado, ele era o poder legislativo, ele ia regir leis, escrever leis. Era ele que julgava as pessoas, ele que determinava sobre critérios claros. Tudo bem? Essa divisão em três poderes, ela fez justamente para desarticular esses poderes de uma pessoa só. Porque se uma pessoa só tem poder dos três poderes, ela tende a quê? A abusar desse poder. E é isso que é a corrupção. Por mais que a gente associe primeiro a corrupção a quê? Dinheiro, corrupção ela pode ser várias coisas. No sentido ético, é o abuso do poder. Tudo bem? Sim ou não? Um presidente corrupto é aquele que abusa do poder, não só rouba, né? A gente associa muito fácil ao dinheiro, mas uma questão moral é uma questão de corrupção. Quando ele mente, ele pode estar ali sendo um presidente corrupto porque ele está mentindo, ele está ocultando coisas. Tudo bem? Então, posso dizer que, por exemplo, uma das causas da corrupção é que esses três poderes, eles não estão sendo o quê? Bem divididos, não estão sendo julgados, etc. Vamos pensar numa outra questão. A corrupção cotidiana entre os cidadãos. Essa corrupção, ela pode estar o quê? No nosso dia a dia. Alguém pode argumentar que uma das causas da corrupção em âmbito maior, talvez seja no nosso famoso jeitinho brasileiro, que a gente conhece. Tudo bem? Isso, muito bem. A gente já conhece aí várias histórias e várias na literatura, né? Que vai identificar esse jeito brasileiro de ser. O jeito de se dar bem, o jeito de se portar, tá bom? Vamos pensar, por exemplo, como é que essa relação entre o nosso jeitinho brasileiro pode interferir também numa postura ali de governante. De que forma, pessoal, de que forma a gente pode pedir, exigir essa postura anticorrupta se às vezes a gente pratica a corrupção? A gente pega as coisas emprestadas do nosso amigo e não devolve, por exemplo. Não apontem quem é, mas, por exemplo, práticas comuns. Às vezes a gente está na fila da cantina e a gente prefere o quê? A gente acha uma carteira aqui embaixo e aí a gente vai devolver? Não, gente. Não, olha só. Corrupção também está nisso. Você não tem como medir o que é mais corrupto ou menos corrupto. Ei, gente, silêncio. Também, perfeito. Aí já seria como se fosse uma tese, né? Oi? Aí já seria o repertório, né? Perfeito. Quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Então, olha só. A gente vai vendo ali algumas causas que vão gerar essa opinião. Se você tem uma opinião, você sabe que a corrupção é ruim, por quê? Então a gente faz essa pergunta. O que gera essa opinião em você? Porque você sabe que existem consequências negativas. Vamos pensar, por exemplo, se você achou aqui um lápis, né? Como nosso amigo deu o exemplo. Vai ver aquele lápis era muito precioso para aquela pessoa. Ou não sei, ela guardou o dinheiro dela todinho para comprar aquele lápis. Eu estou dando um exemplo mínimo. Estou dando um exemplo mínimo. E aí vai lá uma pessoa e furta esse lápis. Isso pode ser uma prática corrupta? Pode. Tudo bem? Porque não é um bem seu. Certo? E é claro que isso é uma questão o quê? Do cotidiano, mas que pode ser associada a grandes esferas. Tudo bem? Acontece no nosso dia a dia, mas acontece, assim como acontece no nosso dia a dia, pode acontecer com coisas melhores. Milhões de dinheiros maiores, né? Milhões de dinheiros, bilhões de dinheiros. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão entendendo até aqui? Tudo bem? Até demais, né? Então, vamos lá pensar, então, causas sociais, econômicas, desigualdade social, por exemplo, pode favorecer a corrupção? Claro. A gente pode pensar, por exemplo, que a nossa sociedade ela é muito o quê? Irresponsável no questão financeira. Endividamento da população pode gerar corrupção, tudo bem?
pessoas endividadas podem buscar formas de corrupção para poder se dar bem na vida, para poder pagar suas contas, etc., de maneira injusta. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, então, aprofundar esse debate. Olha só aqui. Tá ruim de ler, né? Mas eu acho que dá para... Tá conseguindo ver aí atrás? Tudo bem? Vamos pensar aqui na redação, olha só. Primeiro, na redação, a gente vai explicitar um posicionamento, que é o que a gente está falando desde o início da aula. Você precisa ter um posicionamento. Nenhum tema do Enem vai pedir de você além de que um posicionamento. Tudo bem? Além de uma opinião. Se você faz o seu tema a partir de hoje, a gente vai ver que a partir de hoje, se você ainda escreve redação para o Enem e não coloca esse posicionamento, essa tese que é o que a gente está falando, você não está fazendo um texto argumentativo. Olha aí, você acabou de escrever no seu caderno. A base principal... eu apaguei. A base principal do texto argumentativo é o quê? A tese. Porque é ela que vai expressar o quê? A minha opinião. É por meio dela que eu vou buscar argumentos, é por meio dela que eu vou buscar causas para defender a minha opinião. Se eu acredito que o lixo ele é bom porque tem consequências negativas para a sociedade, a coleta seletiva do lixo é bom, é a minha opinião e eu vou embasar isso. Eu tenho dados que comprovem isso? Eu tenho posicionamentos que comprovem isso? Tenho. Perfeito. Consegui cumprir ali com o meu posicionamento crítico. Depois que a gente explicita esse posicionamento, a gente vai relacionar argumentos plausíveis, sempre plausíveis, tá bom? Nunca falando de maneira própria, pessoal, sempre trazendo dados, relacionando, que fundamentem essa tese. Tudo bem? Se você tem essa opinião, você não pode deixar de fazer essa relação argumentativa aí. Por meio de quê? Provas, de lógica, de raciocínio, de exemplificações e de justificativas. Alguém tem alguma dúvida até aqui, nesse segundo quadro? Tranquilo, né? E por último, a gente vai concluir reforçando o ponto de vista defendido. Antes de terminar nossa aula... Já terminou nossa aula, não? Nem tocou. Meu Deus. Então tá bom. Meu Deus. Quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas, tá bom? Continuando esse debate. Pensem aqui comigo. Tese não é feita, quer dizer, texto do Enem não é feito sem tese. Nunca esqueçam isso. Nenhum texto do Enem consegue alcançar uma nota razoável sem opinião, sem tese. Tá bom? Até mais.